Mais uma devocional, mais um dia em contato com a palavra. Filipenses capítulo 2. Vamos continuar vendo essa primeira carta que Paulo escreveu na prisão para Filipos, capital da Macedônia. E o tema da carta, alegria. E ele começa agora a discorrer de uma forma mais profunda sobre a teologia, e ele fala algumas coisas aqui extremamente profundas em Filipenses 2. Esse capítulo aqui é muito, muito, muito bonito, muito profundo. Eu creio que você vai amar, você vai aprender muito, você vai ficar deslumbrado com a beleza do capítulo 2 de Filipenses. Vamos lá. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria. Grifa aí, alegria, completem a minha alegria. Então, qual que é a motivação que nós temos em Cristo, o amor que nós temos por Ele, a exortação, a comunhão, tendo o mesmo modo de pensar. Essa é a exortação. O mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Sejam unidos. Nós, aqui está o modo como Deus opera em nossas vidas, o modo como Deus opera em nossas famílias, o modo como Deus opera na nossa igreja. É a união. A união, a unidade. Por quê? A unidade expressa amor. Toda divisão expressa ódio. E onde tem ódio, não tem a presença de Deus de uma forma fluindo e abençoando. Eu preciso entender isto. Olha só que coisa linda. O versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Não façam nada por ambição egoísta, por vaidade, mas considerem os outros superiores a vocês mesmos. Sejam humildes. Já imaginou se as pessoas considerassem os outros superiores a si? Não falariam mal, porque o que é falar mal do outro? É você se considerar superior a ele, ao ponto de julgá-lo. Quando você considera o outro superior, você não vai julgá-lo, você não vai falar mal por trás. Quando você considera o outro superior, você não vai gritar, não vai xingar, não vai menosprezar. Porque se o outro é superior, eu vou tratar com honra. Agora imagina todas as pessoas tratando umas às outras como superiores. Não quer dizer que o outro seja superior, mas quer dizer que você vai tratá-lo como superior. Imagina isso numa casa, imagina isso numa igreja, imagina isso na sua família. Imagina como que nós viveríamos bem se nós tivéssemos humildade o suficiente para não condenar, para não julgar e principalmente para não maltratar as pessoas. Não falar mal delas. Por quê? São superiores. Quando você está diante de alguém que está imbuído de autoridade, você trata bem o seu chefe. Você não vai falar de qualquer maneira com o seu chefe. Você não vai falar de qualquer maneira com o juiz que julga um caso que você está diante dele no tribunal. Você não vai falar de qualquer jeito com uma pessoa que tem autoridade. Você vai falar com respeito e com honra. Imagina se todos considerarem os outros superiores, como seria diferente esse mundo? Como seria diferente a nossa vida, como seria diferente os nossos lares, como seria diferente a nossa igreja? E ele continua, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também os interesses dos outros. E qual que é o exemplo para nós seguirmos? Jesus. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aqui tem um cântico, é um cântico de exaltação à pessoa de Cristo. Então ele coloca o seguinte, qual que é o nosso padrão? Se somos discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, e ele é o nosso mestre, ele é o nosso padrão. Ele é aquele que nós devemos seguir o exemplo. Então, qual é a atitude que nós devemos ter? A mesma que Cristo Jesus. E qual foi a atitude de Cristo Jesus? Versículo 6. Que embora sendo Deus,
Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Profundo demais. Profundo demais. Adão, sendo homem, quis ser Deus. Coma do fruto e você será como Deus. Ele quis se exaltar e foi humilhado. Essa é a natureza do ser humano. Está aqui e quer estar aqui. E é humilhado. Quer julgar as pessoas, quer condenar as pessoas, quer se achar melhor que as pessoas. E quando eu me exalto, eu sou humilhado. Agora, Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, se humilhou. Pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome acima de todo nome. Deus o exaltou. Aquele que se humilha será exaltado. Guarda isso no seu coração. Mate a sua natureza humana. Siga os passos de Cristo e Deus vai recompensar você. Seja mais humilde. Seja uma pessoa mais maleável. Ouça mais as outras pessoas. Quebra a dura cerviz. Quebra o orgulho da tua vida. E aí ele continua. Assim, meus amados, versículo 12, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor. Leve a vida espiritual de vocês a sério. Desenvolvam a salvação de vocês. Obedeçam a Deus em tudo. Com temor e tremor. Agora, é muito profundo o versículo 13. Pois é Deus quem opera em vocês, quem efetua em vocês tanto o querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Grifa esse texto. Grifa esse versículo. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Sabe o que está dizendo aqui? Que até o querer buscar Deus é Deus que dá em nossos corações. Não temos vontade nenhuma de fazer o que é certo. Se o Espírito Santo não tocar em nossas vidas, somos mortos em nossos pecados. O Espírito Santo gera vida. E até o querer fazer o bem é Deus que nos dá. Então, quando eu desenvolvo a minha salvação com temor e tremor, Deus começa a colocar no meu coração o desejo de ser cada dia mais santo. O desejo de ser cada dia melhor. Por isso eu digo para você, em nome de Jesus, tenha temor no teu coração, busque Deus e Ele vai desenvolver na tua vida a salvação, o querer e o realizar. Tem muitas pessoas que, eu não estou com vontade de ir à igreja. Falta alimentar a vida espiritual. Falta obedecer sem questionar. Falta estar na presença de Deus, custe o que custar. Falta pagar o preço. Falta pedir ajuda. A tua salvação depende de você desenvolver essa salvação que Deus te deu de forma gratuita. Mas guarde uma coisa no teu coração. Não brinque com a tua vida espiritual. Não brinque. Não brinque. É na perseverança que vocês vão ganhar a alma de vocês, Jesus disse. A salvação é de graça, o poder de Deus.
nos dá condições de sermos pessoas melhores. Tudo a graça do Senhor, não cabe a nós nada, é Deus que faz. Mas eu tenho que buscar, eu tenho que me dispor, eu tenho que desenvolver essa salvação com temor e tremor. De que forma prática eu vou fazer isso? Versículo 14. Façam tudo sem queixas e nem discussões. Cuidado com a reclamação de ficar falando mal dos outros. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Vocês vão ser diferentes no meio de um mundo corrompido e depravado, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha que coisa linda. Analogia. Vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de ter corrido, nem me esforçado inutilmente, em vão. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, Paulo está falando assim, provavelmente eu vou morrer. Provavelmente pode acontecer de eu morrer. Um dia eu vou ser derramado como oferta. Ou seja, eu vou morrer. Como de fato ele morreu. Alguns anos depois, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Grifa esse texto. Já que vocês são luz, já que vocês são diferentes de uma geração corrompida, já que vocês estão querendo Deus, buscando a vontade de Deus, desenvolvendo a salvação de vocês, mesmo que eu morra, eu estou feliz, eu estou alegre e me regozijo com vocês. Por quê? Porque vocês estão desenvolvendo a salvação de vocês. Eu estou alegre, mesmo que eu morra. Valeu a pena. Por causa da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Grife esse texto aí, eu estou alegre e me regozijo. Versículo 18, estejam vocês também alegres. Grife esse texto e regozijem-se comigo. Pare de reclamar da vida. Pare de ver peso em tudo. Paulo está dizendo uma coisa fantástica, preso em Roma, consolando a igreja. Olha o poder do Espírito Santo dentro de uma pessoa que faz por ela e através dela. Muitos aqui estariam reclamando, eu estou preso injustamente, eu vou morrer. Ele não, ele falou assim, eu estou aqui como oferta de libação, nem que eu precisar morrer, estejam alegres comigo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Muito profundo isso. Timóteo e Epafrodito, espero, versículo 19, no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Timóteo estava lá em Roma, Epafrodito também, e Paulo falou assim, eu vou enviá-los a vocês, tá? E foi Epafrodito que levou os donativos de Filipenses, ou dos filipenses, para Paulo. Então Paulo estava muito grato, porque Epafrodito foi aquele que Deus usou para levar todas as ofertas de suprimentos da igreja da Macedônia, Filipos, para Paulo lá em Roma. E agora ele diz, olha, eu vou enviar Timóteo para vocês, porque ele ama muito vocês e ele quer ver vocês. Agora, olha só que coisa interessante, o versículo 26, quando fala de Epafrodito. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. Epafrodito tem saudade de todos vocês. E eu sei que vocês ficaram angustiados porque souberam que ele ficou doente. Ele ficou doente. Ele ficou doente. Crente fica doente. Pessoas de Deus ficam doentes. A doença não é obra do diabo, não é consequência do pecado e nem falta de fé. Somos humanos. Estamos num mundo onde o nosso corpo
também sofre. Ficamos doentes. E Paulo fala com uma naturalidade. Por quê? Porque é algo natural. As pessoas que pregam a doutrina da teologia da prosperidade, que o crente não pode passar aperto financeiro, que não pode ficar doente, uma teologia mentirosa, herege, que não condiz com a verdade da palavra. Paulo diz de Epafrodito que ficou doente, com maior tranquilidade. Se fosse pecado, fica doente. Se fosse falta de fé, fica doente. Se fosse o diabo subjugando, Paulo não ia falar dessa forma tão natural, ao ponto de dizer, de fato ficou doente e quase morreu. É verdade, ele ficou doente mesmo. E ele quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Deus teve misericórdia, porque poderia ser um momento onde Deus ia chamá-lo, como Dorcas, lá em Atos ficou doente, Deus a recolheu, como muitos outros filhos de Deus que ficam doentes e Deus recolhe. Ele ficou doente, mas Deus teve misericórdia. Paulo não fala em nenhum momento aqui, eu não aceito essa doença, eu repreendo essa doença. Se Deus quiser levar, Ele leva. Então guarde isso no teu coração, venha para a verdade da palavra. Quando eu conheço a verdade, eu sou liberto de muitas mentiras que me aprisionam. Tem muita gente que fica doente, fica com medo que é castigo de Deus, que é falta de fé, que é o diabo. É pura ignorância da palavra de Deus. Então quebra com isto, tá? Quebra com isso. O versículo 28, por isso logo eu enviarei Epafrodito, para que quando virem novamente fiquem alegres. Grifa aí, fiquem alegres. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria. Mais uma vez, grande alegria. Porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. E ele trouxe para mim. Muito profundo esse capítulo 2 de Filipenses. Olha quantas coisas Deus nos ensinou hoje aqui. A palavra de Deus é maravilhosa, queridos. Medite nesse texto agora com calma e que Deus continue agindo e abençoando muito a sua vida. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito, de coração, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, pela maneira como o Senhor tem, ó Pai, trazido luz para nós. Que o Senhor firme a nossa fé cada dia para que nós possamos desenvolver a nossa fé com temor e tremor. Porque é o Senhor quem opera em nós tanto querer como realizar segundo a tua boa vontade. Que o Senhor continue agindo em nossas vidas e abençoando-nos com sede e fome da tua palavra. E todas as vezes que nós estivermos na tua presença com a tua palavra, sejamos, ó Pai, supridos pelo teu Espírito Santo. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Muito. Eu espero você amanhã, tá? Amanhã vamos continuar no capítulo 3. Deus abençoe muito a sua vida e até amanhã.